Agora que a gente já entendeu o que é o nosso número imaginário e como que a gente pode aplicar ele numa expressão, num problema, por exemplo, a gente vai discutir um pouquinho sobre a forma algébrica do número complexo. Então eu quero que vocês prestem muita atenção que aqui a gente tem aqui um A e um B, que vão representar números reais pra gente, ou seja, um 1, um 2, um menos 3. Então essa é a representação de um número complexo Z, que é composto por um número real mais um número real multiplicando o nosso I, que é o nosso número imaginário. Então a gente vai chamar esse número real que não está multiplicando um número imaginário de parte real, porque ele é só um número real sozinho. E o B, que é o número que está multiplicando o I, que é o nosso número imaginário, a gente vai chamar de parte imaginária. Então o A representa a nossa parte real e o B, multiplicando o I, é a nossa parte imaginária. Entendendo que A é o número que está sozinho e B é o número que multiplica o número imaginário, quando a gente tem um número complexo Z, em que B é igual a zero, ou seja, I está sendo multiplicado por zero, a gente tem um número Z que é igual a A mais zero. Porque todo número multiplicado por zero é igual a zero, então I vezes zero é igual a zero. Se Z é igual a A mais zero, é a mesma coisa que eu escrever Z igual a A. Ou seja, toda vez que o nosso B é igual a zero, a nossa parte imaginária também é igual a zero, e a gente tem um número real, porque a gente só vai ter a parte real. Mas quando o nosso A é igual a zero, ou seja, o nosso número real que está isolado, a gente vai ter Z igual a A, que é igual a zero, mais B vezes I, independentemente de qual seja o nosso B. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de imaginário puro. Então o que eu quero que vocês entendam é que quando se trata da forma algébrica de um número complexo, a gente tem três possibilidades. A gente pode ter um número mais um número vezes I, então poderia, por exemplo, ser 2 mais 5i. Ou a gente pode ter um B igual a zero, em que a gente só tem a parte real do nosso número, então poderia ser, por exemplo, 2, Z igual a 2. E dessa forma, o nosso número faz parte do conjunto dos reais, o que faz bastante sentido, porque no começo da aula a gente viu que o conjunto dos complexos também envolve o conjunto dos reais. O conjunto dos reais está dentro do conjunto dos complexos. E por fim, a gente pode ter um número que a gente chama de imaginário puro, porque só tem a parte imaginária. Então poderia ser, por exemplo, 5 vezes i. Agora que a gente já entendeu o que é a forma algébrica do número complexo, a gente pode entender melhor como a gente vai realizar operações entre números complexos. Vamos supor que a gente tenha a igualdade entre dois números complexos quaisquer, em que a parte real de um seja A e a parte imaginária mais BI. E o outro número complexo, em que a parte real é C e a parte imaginária é mais DI. Para a gente fazer a igualdade, a gente tem que olhar parte por parte. A gente tem que igualar a parte real com parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então a gente tem que falar que o A, que é a parte real desse primeiro número complexo, deve ser igual à parte real do outro número complexo, que no caso seria C. E a gente também tem que igualar as partes imaginárias. Se no meu primeiro número a parte imaginária é mais BI, eu tenho que igualá-la à parte imaginária do outro lado. Então a gente igualou as partes reais e partes imaginárias. No caso da soma, vai funcionar quase que da mesma maneira. A gente tem um número complexo e outro número complexo. A gente vai somar as partes reais, ou seja, os números que não estão multiplicando i. Então a gente vai somar A mais C. E a gente vai somar as partes imaginárias. Então a gente vai somar mais BI mais DI. Observem que tanto B quanto D estão multiplicando o I, o nosso número imaginário. Afinal, é isso que os faz a nossa parte imaginária. E já que os dois estão multiplicando o I, a gente pode deixar o I em evidência. Dessa forma, eu posso copiar essa minha primeira parte da adição da mesma forma que está. Se eu deixar o I em evidência, eu vou abrir um parênteses. B vezes I dividido por I é igual a B. Mais DI dividido por I é igual a mais D.
Dessa forma, toda vez que a gente for somar dois números complexos, a gente vai somar as partes reais e a gente pode somar os números que estão multiplicando i, deixando o i em evidência. É mais ou menos da mesma forma que a gente faz com operações de primeiro grau. A gente soma todos os números que estão multiplicando x, a gente soma todos os números que multiplicam y e a gente soma todos os números que não estão multiplicando nenhuma incógnita. A gente faz uma parte de cada vez. Antes de entrarmos nas operações de multiplicação e divisão, eu quero passar mais uma teoria para vocês. Observem que aqui a gente tem dois números complexos diferentes, a mais bi e a menos bi. A gente não sabe qual é o a, qual é o b, qual é o a e qual é o b. Mas a gente pode fazer algumas observações. A gente vê que a parte real desse número é a e a parte real desse número também é a, ou seja, os dois têm a mesma parte real. A parte imaginária desse número complexo é mais b vezes i, e a parte imaginária desse daqui é menos b vezes i. Então eles têm a parte real igual e as partes imaginárias são opostas, elas têm o sinal inverso, enquanto aqui é mais, aqui é menos. Isso é o que a gente vai chamar de conjugado. Conjugado nada mais é do que um número complexo que tem a mesma parte real e a parte imaginária com o sinal trocado. Então, esse é o nosso conjugado. Se esse daqui é o nosso número complexo z, a gente vai simbolizar o nosso conjugado com a mesma letra e um tracinho em cima, dessa forma. Então, esse seria o nosso número complexo z e esse seria o seu conjugado. E agora sim, a gente pode começar a falar sobre a multiplicação. Como exemplo, eu usei um número z e o seu conjugado. Então, a gente tem 2 menos 3i e 2 mais 3i. Se quando a gente fala sobre a adição e a subtração e a igualdade, a gente tem que olhar separadamente, primeiro para a parte real, depois para a parte imaginária, a multiplicação não funciona dessa forma. A gente vai multiplicar normalmente. Então, vamos fazer uma distributiva. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes mais 3i é igual a mais 6i. Menos 3i vezes 2 é igual a menos 6i. E menos 3i vezes mais 3i é igual a menos 9i ao quadrado. Se vocês lembrarem da nossa aula de produtos notáveis lá do começo do ano, ainda quando era presencial, quando a gente tem a menos b vezes a mais b, o resultado dá justamente a ao quadrado menos b ao quadrado. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. A gente fez a distributiva e a gente tem 4 mais 6i menos 6i, mais 6i menos 6i se cancelam e sobra 4 menos 9i ao quadrado. 4 é o quadrado de 2 e 9i ao quadrado é igual a 3i ao quadrado. Mas muita calma nessa hora. A gente sabe que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, porque i é a raiz quadrada de menos 1. Então, a gente pode substituir esse ao quadrado por menos 1. Ou seja, na verdade, aqui a gente tem menos 9 vezes menos 1, o que vai inverter esse sinal de menos para mais. Então, a gente tem que o resultado da nossa conta seria 4 mais 9, ou seja, 13. Então, lembrando que sempre que a gente vê um i ao quadrado, a gente vai ter um menos 1 e vai inverter o sinal. E como a gente acabou de ver também, quando a gente faz um número complexo vezes o seu conjugado, ou seja, a gente inverte o sinal da parte imaginária, a gente tem como resultado o quadrado da parte real mais o quadrado do número que vai multiplicar o i, que é o que a gente acabou de ver nesse último exemplo. Para finalizar essa parte de operações, vamos falar sobre a divisão. A divisão vai fazer a gente remeter mais uma vez à nossa aula de radiciação e potenciação. Se lembram quando a gente tinha uma raiz no denominador, ou seja, uma raiz aqui embaixo, e a gente não podia deixar aquela raiz no denominador, então a gente racionalizava. Racionalizar significa tirar a raiz do denominador. Apesar de a gente não ver nenhuma raiz aqui, o i é uma raiz, é raiz de menos 1. Então, a gente tem que eliminar o i do denominador. Como a gente acabou de ver, quando a gente multiplica
um número complexo pelo seu conjugado, a gente tem como resultado a ao quadrado mais b ao quadrado. Não tem nenhum i. Então, talvez, se a gente multiplicar o denominador pelo seu conjugado, a gente consegue um número que não tenha nenhum i. Lembrando da nossa aula de radiciação, quando a gente racionaliza, a gente não pode alterar o valor da nossa continha. Então, eu tenho que multiplicar por algo que tem o mesmo valor que 1. Para multiplicar por algo que tenha o mesmo valor que 1, o numerador tem que ter o mesmo valor que o denominador. Então, se eu quero multiplicar esse meu denominador pelo seu conjugado, eu tenho que multiplicá-lo por 1 menos i. A gente mantém a parte real e inverte o sinal da parte imaginária. E a gente tem que colocar tanto no numerador quanto no denominador. Então, vocês percebem que eu estou multiplicando por algo, por uma fração que tem o mesmo valor que 1, e quando eu multiplico algo por 1, eu não altero o seu valor, e eu estou multiplicando o denominador pelo seu conjugado. Então, vamos fazendo as distributivas. 2 vezes 1 é igual a 2. 3i vezes 1 mais 3i. 2 vezes menos i, menos 2i. Mais 3i vezes menos i é igual a menos 3i ao quadrado. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes menos i é igual a menos i. I vezes 1 é igual a mais i. E i vezes menos i é igual a menos i ao quadrado. Antes de eu resolver as continhas, as operações, eu vou substituir todo i ao quadrado que eu encontrar por menos 1, para ver se talvez facilita a minha vida. Então, aqui eu tenho i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Aqui eu tenho i ao quadrado, eu vou substituir por menos 1 também. Agora, a gente pode seguir a nossa conta como a gente acabou de aprender. A gente tem duas somas, uma no numerador e outra no denominador. Somando o primeiro numerador, a gente vai somar todas as partes reais, ou seja, o que não está multiplicando nenhum i. Eu tenho esse 2 e eu tenho esse menos 3 vezes menos 1, que na verdade é a mesma coisa que mais 3. 2 mais 3 é igual a 5. E agora a parte imaginária, que são os números que vão multiplicar o i. Mais 3 menos 2i. Mais 3 menos 2 é igual a 1. Então, a gente tem mais i, que é a mesma coisa que 1 multiplicando i. Agora, a gente vai fazer a soma do denominador. Primeiro, a parte real. Aqui a gente tem menos menos 1, que vai ficar mais 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Menos i mais i, a gente vai cancelar. Então, a gente só tem o 2 no denominador. E a gente conseguiu exatamente o nosso objetivo, que era não ter nenhum i no nosso denominador. E dessa forma, a gente racionalizou a nossa fração, que nada mais é do que uma divisão entre números complexos. Então, vamos colocar o nosso conhecimento em teste com um exercício da Unicamp. Ele fala que a gente tem um número complexo z, que é 1 mais ai dividido por a menos i, e ele quer saber quanto que é z elevado a 2016. Ou seja, quanto que é esse número todo elevado à potência 2016. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar esse número todo 2016 vezes? Não, a gente vai por partes. Primeiro, a gente vai identificar que aqui a gente tem uma fração e no denominador a gente tem um i. E a gente não pode aceitar isso. Então, o primeiro passo é racionalizar essa fração aqui. Para racionalizar a fração, a gente vai olhar o denominador e a gente vai achar o seu conjugado. O conjugado desse número, a gente precisa manter a parte real e inverter o sinal da parte imaginária. Se a gente mantém a parte real, a gente continua com a, invertendo o sinal da parte imaginária, a gente tem a mais i. Se antes era a menos i, agora é a mais i. Então, a gente vai multiplicar esse nosso número z por uma fração que tem um valor equivalente a 1, né? Porque daí a gente multiplica por 1 e não altera o valor do nosso z. E a gente vai colocar, tanto no numerador quanto no denominador, o conjugado de a menos i, que é a mais i, a mais i. E aí o próximo passo seria fazer essa distributiva. Então, 1 vezes a é igual a
AI vezes A é igual a mais A ao quadrado vezes I. 1 vezes I é igual a I. E AI vezes I é igual a AI ao quadrado. Tudo isso dividido por A menos I vezes A mais I. A gente poderia muito bem fazer a distributiva dessa continha, mas como a gente já viu, quando a gente tem A menos B vezes A mais B, o resultado sempre vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, se a gente tem A menos I vezes A mais I, o resultado vai ser A ao quadrado menos I ao quadrado. Só que a gente já sabe que I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, a gente pode substituir. Menos com menos, a gente vai inverter o sinal e vai ficar positivo. Então, na verdade, a gente tem aqui embaixo A ao quadrado mais 1. Agora, a gente vai olhar para o numerador para ver o que a gente pode fazer para simplificar esse numerão todo, toda essa soma. Primeiro eu vou substituir esse I ao quadrado por um menos 1, tudo bem? Porque o mesmo significado de I ao quadrado é menos 1. Mais A vezes menos 1 é a mesma coisa que menos A, então eu vou inverter o sinal aqui. A gente vai ter, então, mais A menos A, eu posso eliminar o A, vou apagá-los. E sobra, então, A ao quadrado vezes I mais I. Como todos os termos do meu numerador têm o termo I, eu vou deixá-lo em evidência. E eu vou anotar aqui embaixo para a gente ir comparando. Se eu deixar o I em evidência, eu tenho que fazer A ao quadrado vezes I dividido por I, que é igual a A ao quadrado, mais I dividido por I é igual a mais 1. E eu vou copiar o nosso denominador, que eu não vou mudar por enquanto. Observem que aqui a gente já obteve o que a gente queria, que é um denominador sem nenhum I. Mas a gente pode ir mais longe. Observem que quando eu deixei o I em evidência, o que sobrou dentro do parênteses foi A ao quadrado mais 1. E aqui no denominador eu tenho A ao quadrado mais 1. Então eu posso justamente cortar. Eu fiz essa divisão. Eu dividi esse parênteses pelo denominador. E como resultado, a gente tem I. Dessa forma, a gente encontrou, então, que o nosso Z original tem o mesmo valor que I. Se esse número todo, que é Z, na verdade é a mesma coisa que I, quando o exercício pergunta quanto é Z elevado a 2016, ele quer saber quanto que é I elevado a 2016. E a gente não vai fazer I vezes I vezes I vezes I vezes I. A gente vai lembrar daquela nossa regrinha. A gente vai dividir o expoente, que no caso é 2016, por 4. E vamos analisar o resto dessa divisão. Então, 2.000 dividido por 4, 20 dividido por 4 igual a 5, menos 20 resta 0, desce o 1, 1 dividido por 4 não dá para fazer, então a gente coloca um 0, desce o 6, 16. 16 dividido por 4 igual a 4, 4 vezes 4 igual a 16. Então, a gente tem uma divisão exata. Não importa pra gente o resultado, o que importa é o resto. Se o resto dessa divisão deu 0, significa que I elevado a 2016 é exatamente a mesma coisa que I elevado a 0. E I elevado a 0, assim como qualquer número elevado a 0, é igual a 1. E assim a gente terminou o exercício da Unicamp. Ele queria que a gente observasse que o nosso número complexo tem um I no denominador. Racionalizando, a gente encontrou que esse número todo, na verdade, é a mesma coisa que I. E quando a gente substitui o Z pelo I, a gente tem que encontrar qual que é essa potência. E aí é só lembrar da parte 1 da aula.